Abra comigo a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 1 mesmo. Nós vamos ler o verso de número 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Fala assim, coisas fracas usadas para grandes coisas. Igreja, nós muitas vezes não conseguimos entender e compreender as coisas de Deus. Mas aqui Paulo, que tinha uma compreensão muito grande do Evangelho, Paulo que tinha revelações tremendas do Evangelho, ele fala aqui, Deus escolheu coisas fracas, coisas vãs, coisas pequenas, para confundir as grandes, para confundir as fortes, para confundir sábios. Ele escolheu essas coisas. Se você ler o 28, ele fala assim, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, coisas pequenas, vis é coisas desprezíveis, e as desprezíveis, estava na continuação, e que não são para aniquilar as que são. Muitas vezes nós não entendemos e nós nos diminuímos e nós achamos que aquilo que nós fazemos ou aquilo que temos é desprezível. Tem até o ditado popular que fala, a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa, né? O do vizinho sempre é melhor do que o nosso, e nós desprezamos aquilo que é nosso, mas Deus não despreza, e Ele usa coisas pequenas para confundir coisas grandes. Ele usa coisas pequenas para grandes conquistas. Então, às vezes a gente pode se achar o menor na nossa casa, como nós sabemos que Gideão respondeu isso para o anjo, quando o anjo chega nele e fala, você vai libertar o povo de Israel dos midianitas. Ele fala, mas eu sou o menor na minha casa. E Deus fala para ele, vai nessa tua força. Quando Deus aparece para Moisés numa sarça ardendo, onde o fogo não consumia a sarça, e Moisés chega perto e fala assim, você vai voltar para o Egito, e você vai libertar o povo da escravidão do Egito. Ele fala, não, eu não consigo nem falar, porque acredite que Moisés era gago, eu não vou conseguir fazer. E Deus fala, vai sim, pode começar a jornada de volta para o Egito, que eu vou usar a sua vida para libertar o povo da escravidão. E eu estava até procurando aqui antes de começar, que uma vez eu preguei, e hoje à tarde eu estava andando de carro, eu lembrei dessa pregação que uma vez eu fiz, há muitos anos atrás, e eu falei, vai calhar com a ministração que eu preparei para a noite. Abra comigo lá em Provérbios capítulo 30, Provérbios capítulo 30, verso 24 ao 28, diz assim, estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Está dizendo assim, é a mais pequena, mas são as mais sábias. Aí ele continua, as formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, contudo fazem as suas casas nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem em bandos e se repartem. E a aranha, que a apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Aqui ele cita 4 coisas pequenas e Salomão fala assim, são as mais sábias. Porque a formiga, ela é totalmente impotente. Só que ela trabalha, junta seu alimento e não passa dificuldade no inverno. Ela se vira. O coelho é uma das presas que os animais mais gostam e mais fácil de pegar, vamos falar assim. Só que ele constrói a sua casa onde? Na rocha, onde os animais não conseguem entrar. Nas fendas das rochas, onde os animais não conseguem atacar ele. Aí ele cita também aqui os gafanhotos. Não tem rei.
Só que, igreja, é que a gente não tem esse conhecimento, mas numa lavoura, quando eles vê um gafanhoto, eles já ficam desesperados, porque atrás de um gafanhoto tem um bando de gafanhoto. Eles não têm rei, mas eles andam todos juntos, não se repartem. Eles andam todos juntos. Tanto é que quando Deus quis destruir a lavoura do Egito, o que ele mandou? Uma das pragas: gafanhoto. Destrói tudo que tiver pela frente. E eles andam em bando. Então, quando um agricultor vê que tem um gafanhoto, ele já fica desesperado, porque ele sabe que atrás daquele gafanhoto tem uma multidão de gafanhotos que vai acabar com a lavoura dele. E a aranha, você pega ela na mão, levinha, não tem nem peso, um animal que também você pisa como uma formiga, só que vive nos palácios dos reis. Até em palácios elas conseguem viver. Igreja, muitas vezes a gente despreza certas coisas por ser pequena, e na verdade Deus pode transformar, Deus pode usar, Deus pode prosperar. Uma palavra que eu gosto muito: Deus pode potencializar aquilo e te fazer muito próspero. Mas nós muitas vezes desprezamos coisas pequenas, desprezamos pessoas, desprezamos situações, desprezamos aquilo que nós achamos que não vai nos dar como que eu posso dizer? Vai nos trazer alguma coisa boa. Eu quero ler com vocês também, lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 17, capítulo 1, 17, só, Êxodo 1, 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Faraó chama as parteiras do Egito e fala assim: toda criança que nascer das hebreias, ou seja, do povo judeu, todas as crianças que nascer das hebreias, se for mulher, você pode deixar viver. Se for homem, vocês matem. Nasceu, vocês matem. E as parteiras, perto do faraó, perto do rei do Egito, como está falando aí, eram pessoas insignificantes. Sim ou não? Eram as menores. No entanto, quem que salvou os meninos? As parteiras. Vamos continuar lendo? Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, guardando os meninos com vida? Elas não matavam os meninos. Aí as parteiras, com certeza dirigidas pelo Espírito Santo, 19, elas falam assim, elas disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Ou seja, as parteiras falaram assim: sabe o que acontece, Faraó? A hora que a gente chega, as crianças já nasceu. A hora que a gente chega para fazer o parto, elas já estão com os filhos no colo e sabem que o filho nasceu vivo. Como é que a gente vai matar? Não dá para a gente assassinar o menino ali, então a gente não faz isso. As parteiras perto de Faraó eram pessoas muito maiores, muito melhores, e no entanto foram as pessoas que Deus usou para livrar aquelas crianças da morte, para livrar aquelas crianças de padecer. Capítulo 2 aí mesmo em Êxodo, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, e a mulher concedeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, abetumou com betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio, e armando o menino,
postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. Abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu e chamarei uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó lhe disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-me, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Igreja, os meninos nasciam depois que as parteiras não fizeram o que o Faraó pediu. Então os soldados iam nas casas, pegavam os meninos já nascidos e jogavam no rio Nilo para matar. Jogavam os meninos lá. A mãe de Moisés, sabendo que o fim do seu filho seria o rio, ela pega o menino e guarda o menino, esconde o menino por 3 meses, porque ela viu que o menino era formoso, que o menino era uma criança muito bonita. E nós podemos ver que o que salvou esse menino, igreja, foi um cesto. Um cesto que ela fez e betumou com betume. Betume é um lodo que você pega na beira do rio, um lodo que endurece. Na minha época nós brincava muito com isso, né? Nós ia lá perto do bosque, ali tinha bastante, ali nós brincava com esse lodo preto. Ela betumou um cesto, colocou o menino dentro, e o que salvou o menino foi uma coisa frágil como um cesto, frágil como um negócio feito ali na hora, naquele momento. E Deus usou a vida desse menino poderosamente. Quem que foi Moisés, igreja? O cara que depois libertou o povo de Israel. Olha só como ele usa as coisas fracas e as torna fortes. Ele usou depois esse menino que foi salvo por um cesto nas águas do Nilo, para libertar o povo de Israel. Como eu estou dizendo aqui nesta noite, às vezes nós menosprezamos as coisas, às vezes nós desprezamos as coisas, pessoas, situações, e nós não entendemos que muitas vezes a nossa vitória está ali, muitas vezes a nossa prosperidade está ali, às vezes não naquela situação, mas Deus vai trazer alguma coisa daquilo ali para você e vai te abrir as portas, e vai te dar uma condição, vai te dar uma estratégia para você vencer. Você só precisa estar atento. Eu quero ler também o que está escrito lá em Juízes capítulo 4, abra comigo aí, Juízes 4. Juízes capítulo 4 conta a história de uma profetisa chamada Débora. E o povo de Israel estava cativo há 20 anos por um rei chamado Jabim. 20 anos pagando tributo, 20 anos sendo escravizado, e a Bíblia fala que esse rei oprimia demais. Esse rei era violento com a população dos judeus, com a população de Israel, maltratando eles demais. Então eles clamaram pela libertação. Depois desses 20 anos, eles clamaram para que fosse liberto daquela escravidão. E então Deus levanta uma mulher chamada Débora, e Débora profetiza. Débora fala assim para Baraque, que era o chefe da guarda naquela época de Israel. Ele fala: levanta o povo para a guerra, vamos para a guerra contra eles e vamos libertar. E o maior medo deles era porque Jabim tinha um chefe de guarda que chamava Cícera. É nome de mulher, mas era homem, viu? Chamava Cícera. E esse Cícera,
ele tinha 900 carros de ferro, carros para guerra, carros, hoje para nós, vamos falar assim, blindados, né, esses tanques de guerra. Naquela época eram carros mais simples, mas quem tinha esses carros de guerra de ferro era povos muito poderosos, e eles tinham 20.000 homens para a guerra. Então todos tinham medo, e Débora fala: não, nós vamos subir e nós vamos derrotar. Baraque até fala: ó, eu só vou se você for. Até se vocês quiserem ler esse versículo, é bem citado às vezes no meio evangélico, versículo 9, 4:9, e disse ela: certamente eu irei. Vamos ler o 8 também. Então lhe disse Baraque: se fores comigo eu irei, porém se você não for comigo, não irei. E disse ela: certamente eu irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então eles foram para a guerra, igreja. Sísera foi com os seus 900 carros de ferro lá para a guerra, com os seus 20.000 homens, soldados. Israel foi lá com os seus 10.000 homens e nada de carro de guerra, nada de muita coisa, mas Deus deu a vitória para Israel. E o que acontece? Eu vou contar a história aqui para não tomar muito tempo. Sísera desce do carro e foge a pé, e corre. E ele entra numa cidade da qual eles tinham um acordo de paz, e uma mulher, aí é engraçado, né? Sísera é homem e Jael é mulher. Aí Jael, uma mulher, vê Sísera correndo da guerra, se escondendo, e fala: vem cá, entra aqui na tenda aqui, ó, eu vou te esconder. E coloca sobre ele um manto. E ele, cansado da guerra, porque as guerras naquela época demoravam 1 semana, 2 semanas, meses demorava uma guerra. Então Sísera vira para Jael, para aquela mulher, e fala assim: eu estou com sede. Jael vai, pega um jarro de leite, dá para Sísera tomar. Sísera toma. Aí Sísera fala: eu estou muito cansado da guerra, estou muito debilitado. Faz o seguinte, eu vou deitar aqui, descansar, você me cobre com esse manto, e se alguém perguntar na porta da sua tenda se eu passei por aqui, você fala que não, porque nós temos um acordo de paz. E aquela mulher fala: tudo bem, pode deitar, pode dormir, fica à vontade. E ela vai lá fora da tenda, pega uma estaca que segurava as cordas da tenda, coloca no crânio dele com um martelo, prau. A Bíblia fala que cravou o crânio de Sísera com a terra. E a hora que os homens chegaram, falaram: o homem que vocês estão procurando está ali, ó, e já está morto. Vamos ler para vocês entenderem? Versículo 18. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: retira-te, senhor meu, retira-te para mim. Retira-te não é sair, viu gente, é entrar, venha comigo, fica comigo. Não temas. Retirou-se para sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque eu tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: há alguém aqui? Responde-te tu. Então, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo, foi-se mansamente a ele e cravou a estaca na fronte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, mostrar-te-ei o homem que vocês buscam. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Igreja, mulher não ia para a guerra. Quem que matou o chefe da guarda?
uma mulher. Com o quê? Sabedoria. Ela não lutou. Ela falou, você está cansado? Entra aqui, descansa aqui. Mulher naquele tempo, nesse tempo, entendo o que eu estou falando de um tempo onde mulher ela era feita para procriar e para criar a casa, para cuidar da casa e dos filhos. Jael, a esposa, não foi para a guerra, só que Deus deu para quem? O chefe da guarda, para uma mulher, e ela foi sábia. Ela soube o que fazer. Ele pediu o que para ela? Água. O que ela deu? Leite, porque o leite o que faz? Sustenta. E depois que você está sustentado, o que acontece? Depois do almoço, o que acontece com a gente? Dá sono. Tanto é que a hora que ela cravou aquela ponta, aquele cravo na cabeça dele lá, a Bíblia fala que ele estava dormindo tão profundamente que ele morreu ali sem nem ver. Igreja, a mais fraca, a insignificante, vamos usar essa palavra numa guerra, porque ela nem vai para a guerra, foi que morreu o grande chefe do exército de Jabim, de Canaã, Cícera. Na mão de uma mulher chamada Débora, Deus deu um exército de 20.000 homens, mais 900 carros de ferro. Às vezes a gente limita tantas pessoas, às vezes a gente humilha tanto certas situações, certas pessoas, e é delas que vai vir a grande colheita, é delas que vai vir grandes coisas. Vamos ler mais algumas coisas. 1 Samuel 17, abra comigo aí. Nós vamos ler do 28 ao 31. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, desceste para ver a peleja. Então disse Davi: o que eu fiz agora? Porventura, há razão para isso? Desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou buscar ele. Igreja, Eliabe era o irmão de Davi mais velho. A Bíblia fala que ele era forte, homem de guerra, e era um dos chefes dos exércitos de Saul. Tanto é que quando Samuel chega para ungir o rei na casa de Jessé, ele quer ungir Eliabe. Deus fala, não é esse, vou passar para o outro. E acredita-se que todos os filhos de Jessé, os 4 primeiros ali, 5 primeiros, eram todos homens de guerra. O único que não era homem de guerra era Davi. E Davi era o que cuidava das ovelhas no pasto. Igreja, cuidar das ovelhas no pasto naquela época era ficar às vezes semanas fora de casa, dormindo no relento, dormindo no chão, dormindo de qualquer jeito. Tanto é que quando Samuel vai passando todos os filhos, os homens de guerra de Jessé, ele fala, não é nenhum desses. Só que Deus não se engana. Você tem mais um filho? Eu tenho um que é ruivinho, sardentinho, ele fica lá com as ovelhas lá no orvalho da noite. Manda chamar ele. E a hora que Davi chega, ele recebe a unção. E aqui Davi foi encarregado por Jessé de levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra, e ele não estava, porque ele não era de guerra, ele não era do exército de Israel, e foi encarregado de levar essas marmitas. E a hora que ele chega lá para levar as marmitas, ele escuta que o rei estava dando uma recompensa para quem matasse o gigante Golias. Qual que era a recompensa? A sua filha mais velha, Mical, não é assim? E o que mais? Não pagaria mais impostos, toda a sua geração, toda a sua descendência posterior não pagaria mais impostos em Israel, e seria financeiramente abençoado, seria pago.
E Davi chega, ele escuta, mas ele escuta meio de relance. Então ele chega no da guarda e fala: qual que é a recompensa? Aí Eliabe escuta e fala: o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? A hora que eu li esse texto aqui, igreja, eu lembrei dos irmãos de hoje em dia, não é assim? Eu não sei, vou ler de novo para ver se vocês conseguem se ver nessa situação no nosso meio hoje, entre os irmãos. E não é irmão de igreja não, estou falando irmão de sangue mesmo, que nem eu, o Tato, eu, o André. E saindo Eliabe, seu irmão mais velho, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Desdenhando, sabe? Desprezando Davi. Aí ele continua: bem conheça a tua presunção, a tua maldade, o teu coração, desceste para ver a peleja, ou seja, está vindo aqui para dar risada de nós que estamos perdendo a guerra, porque estavam com medo de Golias, desceu aqui para zombar de nós. Aí é nessa parte aqui que eu identifiquei. Então disse Davi: o que eu fiz? Não é assim? O irmão mais novo: eu não fiz nada, mãe, não sei por que ele pega no meu pé. Lá em casa é assim, igreja. A Rafaela não pode falar nada, que a Emanuele já começa a pôr as asinhas de fora. Aí a Emanuele: mãe, mas eu não fiz nada, eu só queria deitar, eu só queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Eu lembrei na hora das duas. Aí, porventura, há razão para tudo isso? Aí Davi falou: precisa de tudo isso? Caso eu estou perguntando, o que está acontecendo? Agora, resumindo, igreja, quem que era o mais fraco ali nessa situação? Davi, sim ou não? Quem que era o mais insignificante ali nessa situação? Davi. Quem que matou Golias? Davi. E o irmão dele, o Eliabe, o grandão, o fortão? Fez nada. Muito pelo contrário, com medo e zombando do irmão dele. Depois teve que servir o irmão dele, porque depois quem vira chefe de guarda é Davi. Igreja, Deus ama pegar coisas fracas e vis, como nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 e 28, e transformar em coisas fortes. Ele ama pegar um cara que se entregou numa cruz, sem bocejar, sem reclamar. A Bíblia fala: uma ovelha muda levado ao matadouro. Permitir que ele seja crucificado e seja morto, e depois ao terceiro dia, com força, com poder, com autoridade, com unção, com maravilhas, ressuscitá-lo dos mortos, e como a Bíblia mesma diz, pisar a cabeça de Satanás. Não desprezem as coisas pequenas da sua vida, não despreze o seu começo pequeno. Tudo na vida tem que começar, e tudo na vida começa pequeno. Mas não despreze o teu crescimento, não despreze o teu começo, não despreze: mas isso aqui é tão pouco, isso aqui é tão vil. Igreja, Eliabe zombou de Davi, dizendo que conhecia até o coração dele, a presunção e a maldade. A Bíblia fala que Davi tinha um coração conforme o seu. Deus fala, né? Davi tem um coração conforme o meu coração. E Eliabe fala que conhecia a maldade do coração de Davi. Olha só o desprezo de um irmão. Por quê? Porque o menino estava lá perguntando: quem que casou com Mical? Davi. Quem que conquistou a isenção de imposto para a família? Davi. Quem que enriqueceu a casa? Davi. Quem que se tornou rei? Davi. Davi. Tanto é que quando Jesus está lá no templo lá, e os sacerdotes perguntam: o teu mestre não paga imposto? Pedro fala: paga. Então tem que pagar o imposto. Aí vai lá em Jesus: o cara está perguntando se não vai pagar imposto. Aí Jesus fala: mas de quem que cobra os impostos? Dos filhos ou dos servos? Aí Pedro fala: dos servos. Por quê? Porque descendência de Davi não pagava imposto. Jesus é o quê? Descendência de Davi. Aí Jesus fala: mas por que você falou que eu pago? Vai lá no mar,
joga lá o anzol, o primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele, dentro vai ter um estáter. Todo mundo lembra? O que é o estáter? É o salário de um mês de trabalho. Você paga o meu imposto e o teu. Ou seja, dava para pagar muito imposto, ia sobrar. Mas ele fala, já que você falou que paga, então vai lá, pesca e vamos pagar o imposto. E eu quero ler um último texto para a gente encerrar, que nós já estamos em cima da hora. Abra comigo rapidinho aí em 2 Reis. Um exército gigante, poderoso. Era assim, ó. Eles planejavam atacar Israel. Eliseu ia lá e falava assim para o chefe da guarda de Israel: ó, estão vindo pelo lado leste lá, ó, vai lá que eles estão vindo por lá. Ia lá, derrotava eles. Aí eles planejavam lá atacar Israel pelo norte. Eliseu ia lá no chefe da guarda e falava: ó, agora eles estão vindo pelo norte, é só ir lá e destruir eles. Aí daqui a pouco o chefe da guarda falou assim: tem um intruso aqui no nosso meio, tem um espião de Israel aqui, porque nós na surdina, nosso programa não fala nada para ninguém, só nós aqui. Hora que a gente vai, tá lá o exército dos caras lá e nos ataca, nós vamos pelo outro lado. Aí um deles fala assim: filho, não é intruso não tem nenhum aqui cagueta não, é que lá tem um profeta chamado Eliseu, e tudo que a gente faz aqui escondido no quarto, Deus revela para ele lá na casa dele. Aí o chefe: então nós vamos matar Eliseu, vamos resolver o problema. Aí chega aquele exército poderoso, cheio de gente lá, e cerca a casa de Eliseu. Geazi olha pela janela e fala: ferrou, morremos. Corre lá em Eliseu e fala: Eliseu, você revelou lá os planos dos caras, os caras ficou bravo, agora nós vamos morrer, olha lá fora. Aí Eliseu vai, vamos ler, 6,16, 2 Reis 6,16. E ele lhe disse, vamos ler um pouquinho mais para cima para a gente entender tudo isso. Deixa eu ver aqui da onde que é bom ler. Aqui, ó, 14. Então enviou para lá cavalos, carros, um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu fala: fica calmo, os que estão com nós é maior do que os que estão com eles. Vamos continuar lendo para a gente ir. E orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Vamos parar aqui. Eliseu falou assim: Senhor, abre os olhos do meu ajudante aqui, o Geazi, para que ele possa enxergar o que está acontecendo. E a hora que Deus abriu os olhos espirituais de Geazi, ao redor do exército inimigo tinha anjos com espada desembainhada, cavalos, carros de fogo, muito mais do que eles. Mas guerrearam, mataram eles? Não. Eliseu fala assim: ó, Senhor, cega eles. Vamos continuar lendo aí, 19, né? Então Eliseu lhes disse: não é este caminho, nem esta é a cidade. Segue-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E guiou-os a Samaria. Eliseu saiu lá na porta e falou: o que vocês querem? Nós estamos buscando Eliseu. Não sou eu não, mas eu vou levar vocês na casa de Eliseu, tudo bem? Tudo bem, então vamos. Levou eles para Samaria, todos, o exército. Vamos continuar lendo. E sucedeu, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Samaria, igreja, é o exército inimigo deles. É o que eles estavam querendo atacar. Estavam no meio de Samaria, e quem estava ao redor deles?
o exército de Israel, todos armados. Eliseu falou assim: não sou eu, vou levar vocês lá. Deus cegou o entendimento deles, eles acompanharam, nem perceberam que entraram em Samaria. A hora que chegou lá, Eliseu falou assim: agora, Senhor, abre os olhos deles. A hora que eles olharam, ferrou, falaram igual o Geazi aqui em cima, onde nós lemos, né? E agora? O que nós vamos fazer? Aí continuando, 21. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: ferilosei, meu pai. O rei de Israel falou, o chefe da guarda falou: e agora, o que nós faz? Mata esse povo aí ou não? Porque o Senhor entregou eles na nossa mão, mas o que a gente faz? Aí, mas ele disse: não o ferirás, ferirás tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco, põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram, beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Não, vocês não vão matar ninguém. Dá água, dá pão para eles poderem voltar para casa, e libera eles, deixa eles ir embora. Nunca mais invadir Israel. Igreja, o mais insignificante lá, Eliseu, Geazi, que nem estavam na guerra, Deus deu o livramento, não teve mais guerra com os sírios nessa época aqui. Por quê? Porque Deus usou uma coisa simples. Deus usou, a hospitalidade para tratar daquele exército. E os sírios falaram: não vamos mais invadir, deixa eles quietos, não vamos mexer com eles. Igreja, como eu li lá em Provérbios, né? Que fala, essas quatro coisas são das mais pequenas, mas as mais sábias. Aprenda a olhar e enxergar aquilo que Deus enxerga nas coisas menores que você vê. Às vezes você desfaz de uma situação, de uma pessoa. Eu nunca esqueço, igreja, eu não vou falar o nome da loja porque é chato, né? Eu vi uma loja aqui em Rio Preto, que eles vendem coisa barata, coisa de R$1, 99 centavos. Eu falo: como é que esse povo ganha dinheiro? Coisinha, detalhezinho. E daqui a pouco eles abriram uma enorme loja ali na Badibacite. Eu falei: meu Deus do céu, como é que esses caras ganham dinheiro? O outro lá também, vendendo parafusinho, coisa de, você vai lá, você gasta R$3, R$2. Como é que esses caras ganham dinheiro? Igreja, aí um dia eu ministrei essa palavra e Deus tratou comigo, falou: tá vendo, você desprezou lá os centavinhos lá, ó, mas pessoas que sabem usar, ganham dinheiro com isso. E aí eu comecei a perceber, igreja, até parei de ir nesses lugares, porque você vai nesses lugares de R$1,90, não, é baratinho, pega a hora que você vai ver, deu R$70, a hora que você vê, deu R$90, a hora que você viu, você gastou R$150. Eu falava: gente do céu, mas não é R$1,99 esses trem? Mas aí no meio do R$1,99 tem um negocinho um pouquinho mais caro, mas é barato, e vai pondo na sacolinha, a hora que você vai ver, irmão, a tua compra ficou cara. E eu desprezava, a verdade mesmo. Eu falava: não tem como ganhar dinheiro desse jeito, não. Igreja, não despreze o teu começo, por mais pequeno que for. Não despreze a tua casa, por mais pequena que for. Ontem eu contei um testemunho para um rapaz que eu estava conversando com ele. Ele falou para mim que estava difícil, tal, que ele precisa construir. Eu falei: cara, quando eu comprei a minha casa tinha 48 metros quadrados, os muros não tinham reboco, ela só tinha um portão, era murada, não tinha garagem, não tinha área, não tinha nada, era 48 metros quadrados. Eu desprezei ela na hora. Quem me fez comprar ela, o irmão, foi o meu pai. Meu pai falou: é o que você tem de dinheiro, é o que dá no teu orçamento, você vai comprar e acabou. Eu falei: pai, mas a outra casa lá, ele falou: a outra lá você não tem dinheiro. É simples assim. A outra lá está além das suas pernas, você não vai conseguir chegar lá. Então é essa aqui que você pode comprar. Eu falei: bom, eu tinha falado para outra mulher que eu morava que eu ia sair da casa dela em 30 dias. Eu falei: então eu tenho que comprar isso aqui mesmo, né? Aquela casinha insignificante que eu não queria nem comprar, me serviu, me foi uma bênção, foi muito bom para mim. E eu desprezei a casa. Quantas pessoas será que não entrou nessa mesma casa e não desprezou e não comprou?
O único que viu coisa boa nessa casa foi meu pai. Mas depois nós reformamos, depois nós pintamos, depois nós melhoramos. Eu até falei para esse rapaz, falei, 7 anos depois, 7 anos, nós conseguimos fazer uma reforma nela. Mas aí ficou legal, ficou uma boa casa. Aí Deus preparou algo maior para nós, melhor, e a gente foi. Não despreze o teu começo, não despreze, por mais vil que seja, por mais desprezível que seja, por mais insignificante que seja, porque lá na frente Deus é perito em pegar essas coisas e transformar em grandes situações. Jesus, se você ler na Bíblia, pode se colocar de pé, igreja. A Bíblia fala que ele não tinha onde dormir, que ele não tinha casa, que ele não tinha morada. E quem que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Jesus. Jesus, aquele que os sacerdotes desprezavam, que os líderes religiosos desprezavam, crucificaram dizendo que ele não era nada, ressuscitou ao 3º dia e é Senhor dos Senhores. Não despreze o seu começo, não despreze, não despreze. Nós somos peritos em achar que isso eu acho legal, eu quero, isso eu não acho legal, eu não quero, mas muitas vezes aquilo que a gente despreza é o que vai nos alavancar, é o que vai nos levar para cima, é o que vai nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Ô Chubão, encerra para nós aqui. Amém, paz, irmãos, já vim para a obra, né?